Seja-se ou não adepto de futebol, é incontestável a fortíssima presença e fascínio que este jogo exerce na grande maioria dos portugueses. O Euro 2004 foi, até ao momento, o acontecimento paradigma que torna indisfarçável a existência desse fascínio. Foi o acontecimento que, num dado momento, com maior evidência, galvanizou a sociedade portuguesa. O medo é, ao longo dos séculos, um excelente instrumento de gestão política. E uma das coisas que o Euro 2004 permitiu foi que se vivesse, cá em Portugal, uma espécie de oásis de tranquilidade durante algum tempo. E, portanto, de repente não houve medo. Não houve medo dos países de leste, não houve medo da crise económica, não houve medo do possível desastre financeiro que o Euro 2004 poderia ter sido, não houve medo da guerra do Iraque, nem do que sucederia às nossas tropas que entretanto já lá estavam e enfim, tivemos as tais 2 semanas de festa, uma festa prazenteira apesar de tudo, foi excelente para o marketing, foi excelente para as cervejeiras nacionais também, foi excelente para uma série de empresas. Perguntar-me-ão o que é que sobrou disso. Bom, não parece que tenha sobrado muito além dos estádios e das memórias. Também a apoiar a seleção portuguesa, por exemplo, esta senhora esteve aqui praticamente 45 minutos a sofrer. Claro, se nós temos que ganhar, nós somos os maiores. Uma verdadeira obra de arte até este meio. É a emoção portuguesa acima de tudo, é a emoção de ser algarvio, é tudo, é Portugal. Eu sou reformado de França, mas toujours je suis portugais e vivo lá Portugal. Esse tempo de emoção coletiva durante o Euro 2004 foi de tal forma exuberante que me levou a este documentário, na procura de, através de outros olhares para além do meu, perceber melhor o porquê dessa realidade então vivida. Um ano depois, o que sente hoje do Euro 2004? Não sei, pai, não sei, não... Fala que não sei. Um ano depois, o que sente hoje do Euro 2004? Eu sinto que foi bem organizado, uma boa organização. Sinto que fez falta ao país porque trouxe muita gente, muitos estrangeiros, muita gente cá. Deixou cá, enfim, alguns euros, não é? E além disso, nós também aproveitámos muito bem fazer os estádios que estavam todos já decadudos, todos velhos, e aproveitámos muito bem essa situação e hoje temos os estádios excelentes e fez bem ao nosso futebol, que eu aprecio muito o futebol, portanto acho que fez muito bem. Sou sempre a favor desses feitos. O Euro 2004 não beneficiou economicamente, poucos benefícios, um ano depois poucos benefícios trouxe a Portugal.
acho que o Euro 2004 ultrapassou essa questão de ser só uma celebração ligada ao futebol. Foi uma vontade de estar na rua, se calhar também para esquecer os problemas que estávamos a ter no governo, com a saída do Durão Barroso e com as eleições a preverem-se, a aproximarem-se como previsíveis. Se calhar também foi uma forma de esquecer, de abafar essa preocupação a nível político, ou essa consciência que se calhar se pressentia e que isso fez, que 2004 fez, o Euro 2004 fez com que passasse para o segundo plano. Sinto que Portugal já não está tão unido como estava na altura, nos unimos muito nessa altura e só há fracasso no futebol. Acho que já não vamos voltar onde estávamos. Acho que, à parte das situações todas, de estar os estádios melhores e tudo mais, acho que a cultura do futebol e também foi bom porque um ato patriótico, todos nós, lutarmos por uma seleção e tudo mais, acho que é positivo. Acho que há mais estrangeiros também a vir a Portugal, ou seja, o turismo beneficiou, em certa parte pela vinda do Euro. Acho que essencialmente são os aspectos fundamentais. É que o Euro, o valor acrescentado que deixou, ficou nos restaurantes, nos hotéis, nos estádios que ficaram, mas pouco mais, não nos deixou mais nada, a não ser a memória que ficou desse evento. Nenhum, a nível social nenhum, não sei se económico houve algum, que comatasse a parte monetária que foi investida, não sei, não faço a mínima ideia, mas eu socialmente não senti nenhum efeito. Um ano depois, o que sente hoje sobre o Euro 2004? O que eu sinto é que o Euro 2004, por muito que muitas pessoas entendam que não, e com todo o respeito, é que foi um acontecimento histórico, que foi um acontecimento económico, cultural e desportivo que valeu a pena Portugal realizar, que deu a Portugal, desde sempre, talvez a sua maior visibilidade em termos mundiais. O Euro 2004. Acho que o 2004 foi uma época, foi excepcional na movimentação das populações, criou um ânimo nacional, mas acho que isso que está tudo desvanecido com os últimos acontecimentos já. Olha, especialmente eu trabalho no Instituto Nacional de Aviação Civil e foi uma coisa que nos deu muito trabalho a nível de segurança. O que é que eu sinto? Um grande alívio por ter tudo corrido muito bem. Sinto que o Euro 2004 foi bom para Portugal, quer dizer, desenvolveu muita coisa a nível de transportes, a nível de mais organização, por exemplo, e acho que foi uma marcação muito importante para Portugal também em termos do povo se reunir e sentir uma grande força uns pelos outros e ser muito apoiantes e também com uma boa disposição. Foi isso que eu gostei muito reparei muito. Portugal foi em festa e sempre com muita diversão, mas também com organização. Os portugueses desejam a festa. E nas suas almas há mais espaço do que aquele tradicionalmente ocupado pela indizível saudade.
O mais que eu posso dizer é que nunca assisti senão pela televisão, visto que eu nunca assisti diretamente o campeonato, só apenas assisti pela televisão e os resultados que eu vi agradaram-me. Penso que já há algum tempo que a presença da mulher se tornou mais frequente e mais massiva nos estádios de futebol. Aliás, como em todos os espaços, há uma presença da mulher que há uns anos não existia. Aliás, do próprio homem, porque eu estou-me a recordar quando eu tinha aí 15 anos, 16, e colaborava com o comércio do Funchal, lá na Madeira, e nessa altura era quase um pecado gostar de futebol. Eu ia ao estádio dos Barreiros ver futebol às escondidas, para que nenhum dos amigos intelectuais me visse ir ao futebol, porque senão iam pôr logo um rótulo de semi-analfabeto, portanto, uma pessoa pouco culta e de mau gosto. Mas lá está, muda-se aos tempos e assistimos então ao inverso da questão. O futebol, em vez de ser algo de negativo e muito pobre, passou a ser quase que uma obrigação. E toda a gente passou a gostar de futebol, toda a gente passou a falar de futebol, e por que não as mulheres? Porque o futebol tornou-se cada vez mais mediático, cada vez mais um fenómeno de massas, evidente que já era, mas sem maneira nenhuma aquela repercussão que tem hoje em dia. Não vi isso como um fenómeno apenas do europeu, embora aí se acentuasse mais, porque tudo se acentuou mais, porque havia muito mais gente nos estádios, havia muito mais gente nas ruas, portanto é natural também que houvesse mais mulheres. Lembro-me do meu contentamento muito comedido, a par do contentamento desmedido da maior parte da população. Acho que houve uma euforia excessiva e que se procurou recuperar a autoestima há muito perdida através do fenómeno do futebol. Não estaria mal se a certa altura isso não tivesse ultrapassado o bom senso, o mínimo de bom senso e até de comportamentos mais dignos do que alguns que eu observei. Mas tudo isso foi alimentado pelos mídias, sobretudo pelas televisões, que intoxicaram a opinião pública, às vezes de forma pouco honesta, sobretudo estou-me a lembrar em relação aos adeptos ingleses, que foram assim, de certo modo, o bode expiatório dos maus comportamentos e que foram alvo de ações policiais também pouco dignificantes. Tentar agarrar os clientes, homens, metê-los dentro do bar para eles não entrarem na luta que havia entre a polícia e os outros manifestantes, chegar cá fora, mantê-los lá dentro. Foi muito difícil porque todos eles queriam entrar nesta guerra e sair e abrir a porta e abrir a janela, e nós tínhamos que fechar a porta e fechar a janela e chegar cá fora, ver a cavalaria, a polícia ao lado direito e centenas de pessoas ao lado esquerdo, nós no meio, coisas a voarem de um lado para o outro. Foi realmente uma situação um bocado de Hollywood, diria mesmo. Em relação a Portugal e fora propriamente dos resultados, das incidências dos jogos, penso que a partir daí, só porque perdemos na final, mas mesmo se tivéssemos ganho,
que voltaríamos como voltámos a ser demasiado cinzentos, tristes e deprimidos. É curioso como o poder, curioso não, sabe-se que é assim, como o poder se alia sempre às massas e às vezes até pessoas muito respeitáveis e ilustres, comentadores, professores universitários, políticos, dizem frases de pasmar, como aquela célebre aljubarrota, sempre quando o homem quiser, e de repente os baixos instintos começam todos a fervilhar, ou perder, não sei se a mesma pessoa disse, se falou da Alcácer Quibir, mas isso é uma visão um pouco pessimista. Era bom que Portugal tivesse ganho, mas ao mesmo tempo, talvez assim, tenha caído em si. Isto parece pouco patriota o que eu estou a dizer, mas acho que ser patriota é querer um país decente, com hospitais decentes, com escolas decentes, com transportes decentes, com uma sociedade decente, com uma cultura decente. E não só o futebol com o seu lado aleatório, com um penalti, um offside, qualquer coisa que corre mal de repente transtorna tudo. Portanto, nunca se pode colocar num mero jogo de futebol tantas esperanças, tantos sonhos e ao mesmo tempo tanta compensação de frustrações acumuladas. Será uma memória que tem um bocado a ver com as bandeiras. Eu acho que foi aquilo que restou assim e que me faz lembrar mais o Euro. São algumas bandeiras que vejo cá das janelas, alguns prédios. Depois há os estádios, mas aos estádios realmente eu não vou. Um ano depois não há muito para sentir, o Euro sentiu-se na altura, foi giro, foi engraçado, apesar de não ser muito adepto das massas, foi uma histeria coletiva com alguma piada, a história das bandeiras. Um ano depois acho que não sinto nada de especial, ficaram na memória algumas jogadas, alguns momentos partilhados de euforia futebolística, eu gosto muito de bola. Acho graça ainda se verem por aí umas bandeiras penduradas, não sei o que é que ficou na cabeça das pessoas. Os portugueses não costumavam ser tão patriotas e agora se calhar estão a ser demasiado, mas a mim não me ficou nada de muito especial. Eu tenho saudades desse tempo. Não sinto nada. O que é que eu havia de sentir? Eu nem gosto nada de futebol. Um ano depois, ficamos em segundo. Na rua,
encontramos a resposta direta e emotiva de pessoas comuns e iguais a nós. Alguns, outros, convidados, tiveram a gentileza de oferecer a sua sensibilidade e brilho. Sinto muito sobre o Euro 2004, sinto muito honrada, muito. Acho que foi uma grande vitória para o povo português e para o país conseguir realizar um momento destes. Um ano depois, talvez que haja mais turistas cá e que tenha haver, tenha sido uma abertura cultural. Portugal ficou houve mais acessibilidade e hoje em dia não há mais estrangeiros do que de antes, já penso eu, não sei. Depois do Euro, eu não vejo muita diferença, só isso. Não acho que tenha acontecido assim grandes modificações. Foi porreiro, não podia ser melhor, Basta ter acabar onde acabou, não é? Pelo menos que eu saiba, não houve cá barulho. Há mais agora do que no campeonato da Europa. Está bom? Sim, Portugal ficou com mais ânimo. Acho que os portugueses ficaram um bocado mais unidos, mas foi mesmo só naquela época. Passou. Acho que passou. Acho que não o que se sentiu no Euro não se sente, já não se sente hoje. Acho que foi-se aquela onda da bandeira e isso já desapareceu, já não existe mais e o futebol continua na mesma. Bem, eu tenho a impressão que já se esqueceu, esfumou-se esta Euro 2004 que foi tantos anos a preparar, já pouca gente se lembra dele, o que é natural, porque estes festivais, estes acontecimentos desportivos são eventos efêmeros, sucedem-se uns aos outros, as pessoas saem de uns derrotados ou vencidos e preparam outro a seguir e, portanto, é natural que o anterior se esqueça. Ficaram os restos materiais, ficaram os vestígios materiais, os estados, etc., que haveria muito a dizer sobre isso. Talvez despesas inúteis, mas houve despesas exageradas para um país tão pobre, etc., mas isso é uma outra questão. Nada, não me sinto nada. Foi normal aquilo. Perdemos 1-0, paciência. Realmente eu acho que acabou, já não existe, já um dia depois já tinha acabado. Não teve grande força e, na minha opinião, também não teve grande importância. A primeira questão que se pode levantar é a de o Euro 2004 ter sido claramente uma aposta do poder político e executivo. O discurso político e a massiva campanha publicitária em torno do evento prova-o. O que leva, como anteriormente dizia, de alguma forma a esta questão. Será previsível que, com o mesmo empenhamento e vontade política e propaganda publicitária, se possa encontrar a mesma disponibilidade e capacidade de emoção da população portuguesa debaixo de outro estandarte de desígnio igualmente nacional, como, por exemplo, qual o Portugal que queremos construir neste século XXI, no respeito dos direitos universais do homem e autossustentabilidade do planeta Terra? A ambição que alguns políticos na altura tiveram de tirar partido do Euro 2004 para uma maior projeção de Portugal na cena universal, para marcar pontos desse domínio, não veio a concretizar-se. Eu tenho a recordação muito forte do grande entusiasmo da população, de uma espécie de onda de patriotismo que atingiu todos os bairros da cidade. As pessoas punham bandeiras nas janelas, os táxis arvoravam bandeiras, não se falava senão
na possibilidade de Portugal ser campeão da Europa, e aqueles que habitualmente não se interessam pelo futebol foram contagiados. Eu próprio, que gosto de futebol, mas não sou fanático, via especialmente os espetáculos os jogos em que Portugal participava, e comunguei desse entusiasmo e dessa esperança. Agora, refletindo sobre o que isso foi, tenho de convir em que o futebol é, por um lado, um instrumento de poderes, porque faz derivar a atenção daqueles portugueses que poderiam ter um comportamento cívico mais consciente e mais agressivo, quer dizer, mais participante, mais crítico, e por outro lado está também ligado ao mundo dos negócios, ao poder económico. Há investimentos de grandes magnatas em equipas de futebol, e isso não acontece por acaso, acontece porque o futebol é um instrumento de domínio que dá prestígio a quem se liga ao futebol, quer dizer, pode ser um degrau até para a política, e por outro lado pode ser uma fonte de enriquecimento. Por outro lado, o futebol tem características muito especiais, e algumas delas francamente positivas, como sejam, por exemplo, a abolição dos preconceitos raciais. Uma equipa como a da França, que ainda não há muito tempo ganhou o Campeonato da Europa, é uma equipa com elementos da África do Norte e da África Negra que são franceses. E franceses que teriam, sobretudo em relação aos argelinos e aos marroquinos, reações de antipatia, devido a todos os conflitos, a todas as tensões que há em França, por um lado discriminação racial, por outro lado agressão terrorista, ou ameaça de agressão terrorista, tudo isso se desfaz e eles são sentidos como verdadeiros franceses. No aspecto da criação de uma identidade coletiva, é verdade que essa entidade coletiva se cria, mas também logo se desfaz. Passada a onda do futebol, a esperança de vitória, a obtenção de um certo prestígio, tudo aquilo esquece e o país recai no mesmo marasmo. E os cidadãos na mesma amolia.
Sim, eu acho que no Euro 2004 não foi, não foi o tratamento final da economia portuguesa, mas que foi algo de bom para a economia portuguesa. Foi, aliás, há os indicadores que o atestam, quer os indicadores a nível de desemprego, quer os indicadores a nível de consumo, que atestam que o 2004 foi algo positivo para a economia portuguesa, tendo em conta até os investimentos que foram feitos, não só na área de Estados, como é evidente, como noutras áreas. Portanto, eu acho que foi um acontecimento, como eu lhe disse também, com um forte impacto económico, embora fosse um acontecimento temporário, não foi um acontecimento duradouro, infelizmente. Não podíamos ter cá o Euro 2004 durante um ano. Eu acho que o Euro 2004 foi ótimo para Portugal. Primeiro porque projetou a imagem de Portugal durante um mês em todos os palcos do mundo, porque só se ouvia falar do Euro. Eu na altura viajei um bocado e senti isso, quer na Europa, quer em África, pelo menos de uma forma consistente, a preocupação das pessoas em saber como é que era o desenvolvimento do Euro. Portugal ficou mais conhecido que nunca, ou seja, havia um conhecimento um bocado do Eusébio e da Malha que se esbateu com o Euro porque foi uma organização ao contrário do que se pensava, porque há sempre o pessimismo em Portugal que ia ser mal organizado. Ao contrário disso tudo, foi muito bem organizado. Houve o lado de uma organização a portuguesa, que é sempre tudo no fim, mas no fim isso saiu bem, isso é que é importante. Das poucas pessoas que eu tive contacto vindas de outros lugares gostaram da organização. Por um lado, a única coisa que eu acho que houve um bocado de megalomania e esbanjamento do dinheiro foi a fazerem estádios a mais. Eu acho que Portugal tinha saído bem, com o mesmo nível e a categoria que teve o Euro, com menos estádios. Estou a falar em 6 estádios, que com 6 estádios eu acho que o Euro seria bem resolvido. Eu estou a pensar no Euro ano passado, que foi feito entre a Holanda e a Bélgica, e pronto, e os dois países somaram no máximo 10 estádios, que Portugal, como um país pequeno só, teve tantos estádios como teve esses dois países mais desenvolvidos economicamente. Eu, portanto, falando na situação dos estádios, direi que destas verbas que foram para os estádios poderiam ser canalizadas para a arte. E quando eu falo na arte, estou a pensar concretamente no cinema. Ou seja, nós continuamos com um déficit de cinema. Em Portugal faz-se entre 10 e 15 filmes por ano, não se faz mais. É evidente que se houver mais dinheiro, mais filmes se fará. E, pela minha experiência pessoal, o que eu sinto é que o cinema vai muito longe. Eu tenho o exemplo recente do meu filme, do Herói, que até há poucos anos atrás, 2 anos, nem mais, Angola sempre que era falada pelos maus motivos, por causa da corrupção, por causa da miséria, da fome, tudo isso. E a partir do momento que se fazem 3 filmes no ano 2012 em Angola, a imagem de Angola do ponto de vista cultural engrandeceu muito e, por outro lado, faz com que as pessoas já vejam Angola de outra maneira. E isso graças ao cinema. O que me parece estranho é que, por exemplo, durante o Euro não havia uma única fita portuguesa em sala. Nós vamos aqui ao lado a Madrid e sempre que lá estou, no mínimo há 10 filmes em sala. Quando falo de 10 filmes, estou a falar de 10 filmes espanhóis. E isso parece-me estranho, essa falta de dinamismo e de projeção do cinema português e da relação mesmo que o público português possa ter com o cinema português. Esta capacidade de entrega foi tão avassaladora, tão capaz de misturar géneros e raças, tão expressiva, perturbadora da norma social corrente e exuberante, que tornam seguramente este acontecimento matéria para exercício reflexivo na tentativa de melhor compreender as pulsões libertadas de forma tão extraordinária que conseguiram até anexar na sua órbita aqueles para quem o futebol
não é mais do que apenas um jogo. É a emoção então vivida. Essa capacidade de encontro de cada um com o outro acoberto de uma identidade comum, que é a mesma bandeira, o mesmo país, a mesma história, a mesma língua, a mesma seleção. Numa vivência anímica de intensa festa e alegria, o fato original, porventura capaz da produção de novos sentidos, isto é, talvez pronto e maduro para novas partilhas, novas festas, novas atitudes. A capacidade de entrega, a adesão, a expressividade dos corpos a essa adesão foi tão exuberante que as avenidas das principais cidades do país viram uma nova expressão festiva, massiva e urbana. Os engarrafamentos festa, até então só ocasionalmente e com menor dimensão, vistos em noites eleitorais festivas. Desde sempre, ou pelo menos já no berço da nossa civilização ocidental, no tempo da Grécia Antiga, a capacidade de gerar emoção e unidade de interesses que os jogos proporcionavam era tal que, quando da sua realização, no caso de haver guerras entre as cidades, eram interrompidas, para que os jogos brilhassem sem fumos negros que os encobrissem. É certo que nesses jogos também se glorificavam os deuses. E agora? São os grandes jogadores de futebol, os novos deuses das massas humanas das urbes, sem fé, na transcendência? E os grandes estádios? As novas catedrais da contemporaneidade? Não é o estádio que substitui a catedral medieval é que substituiu todos os estádios e coliseus e teatros antigos, teatros, banhos, coliseus, tudo quanto era festival artístico e desportivo foi suprimido pela Igreja Católica no século IV, V, a nossa era. Com o Império Constantino, com Santo Agostinho, etc., foi tudo proibido. E foram-se instalando grandes recintos religiosos, catedrais, etc. E as catedrais, até na Idade Média, regrupavam toda a gente que gostasse de ver belos espetáculos de canto, de música e às vezes até coreografias sagradas, danças, etc. Não é? E então a catedral era como que uma grande exposição de arte. E voltamos ao estádio, portanto, aos estádios antigos, as catedrais medievais e voltamos aos estádios. Para mim, de estruturante, de base, de sólido, não ficou nada. Ficou um desejo enorme de nos ver a reagir de uma forma tão forte como se reage ao futebol a outro tipo de acontecimentos, a causas políticas, a causas humanitárias.
reconhecer que o Euro 2004 acarretou uma série de outros investimentos públicos que toda a gente conhece, nomeadamente em aeroportos, melhorias de linhas de ferro, de caminhos de ferro, melhorias de transportes urbanos, melhorias de linhas do metropolitano, até reformulações ou melhorias, digamos, das zonas hospitalares em vários pontos do país. Portanto, o Euro 2004 acarretou todo um conjunto, autoestradas, acarretou todo um conjunto de novos investimentos que têm que ser vistos num todo. E não apenas, como erradamente é visto, só na perspectiva de termos 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 estados. Não foi só isso, acarretou muito mais do que isso e acarretou também aquilo que eu já referi logo no princípio, uma divulgação da imagem de Portugal, que só esse valor foi quantificado por uma empresa da especialidade de Portugal para ter direito, ou para que pudesse fazer a publicidade que fez, ou que fizemos do nosso país, teria que gastar acima de 400 milhões de euros para que tivesse o retorno desse investimento. Portanto, como vê, são muitas centenas de milhões de euros, mas eu queria aqui sublinhar em que os estádios foram apenas a âncora e foram, na verdade, a menor parte. E todo o investimento que foi feito relativamente ao Euro 2004, naturalmente que não são investimentos de retorno imediato, são investimentos que têm retorno a médio prazo. Agora, o que é verdade é que houve boas coisas que foram feitas e bons equipamentos que foram instalados durante o Euro 2004 que ficaram cá para o serviço dos portugueses. Saltou-se da euforia, da expectativa positiva para a crítica, para olhar para trás e dizer, afinal, não fizemos as coisas bem feitas, afinal, foi uma festa, foi um desperdício, foi uma festa que consubstanciou só desperdícios de meios e com aquele dinheiro podia-se ter feito não sei quantos teatros, não sei quantos hospitais, não sei quantas estradas, pois é fácil falar. Não refletimos antes, não estamos habituados a ponderar, a trabalhar, a estudar, a refletir. Precisamente porque, se calhar também por isso, o Euro 2004 é muito também o fruto da propaganda, da motivação que é feita pela publicidade, pelos efeitos mediáticos, mas como não é assimilada, não é toda lida, sentida, criticada, não passa disso. Depois, quando acaba a euforia, fica-se com uma espécie de frustração dos resultados. Parece uma sina, mas aí penso que não são só os poderes políticos e as organizações públicas responsáveis. Eu sei que os políticos devem ser sempre os últimos a criticar a comunicação social e a imprensa e os meios mediáticos, porque têm que assumir que eles sim estão sempre sujeitos à crítica e os meios de comunicação são as janelas, são as montras da atuação dos políticos e por isso eles devem respeitar e ter muito cuidado, muita cautela, muita cerimónia em serem os protagonistas da crítica da comunicação social. Mas os cidadãos não. Os cidadãos devem começar, parece-me, a expressar de uma forma mais assumida e permanente o que pensam da sociedade em que vivemos e a sociedade hoje em dia em que vivemos perante estes exemplos de 2004 e todos os outros são muito também condicionadas e dependentes pela informação que temos, porque ela condiciona-nos imenso. Somos os consumidores compulsivos de informação, mas somos só consumidores e devemos começar a ser fruidores, devemos fruir as coisas, não só os museus, as obras de arte, mas tudo aquilo que faz parte da nossa vida. E eu deixava se calhar, este depoimento, esta maneira de ver
estas coisas, o que é que me ficou do Euro 2004? A memória de uma festa que teve um aspecto positivo, levou a nossa, repito, capacidade, mas também a frustração do desaproveitamento que essa capacidade que existe ainda é motivo ou é votada a esse desaproveitamento. Quer dizer, não nos preocupamos com o aproveitamento das nossas capacidades. Não sei se posso dizer isto, se é correto. Não aproveitamos com as nossas potencialidades, com as nossas capacidades, com aquilo que conseguimos fazer. E quando a nossa história está recheada de exemplos, sem querer ser nacionalista saloio, mas para não evocar sempre os nossos antepassados históricos, alguns contribuíram decisivamente para o progresso da humanidade e daquilo que chamamos a nossa cultura comum, universal, demonstrando que somos também parte integrante deste desenvolvimento da humanidade. E é essa consciência que não vamos tendo, e no Euro 2004 não ajudou. Wow.